Você sabia que uma das formas mais simples de agradar uma pessoa é chamando ela pelo nome? Isso mesmo, e é sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Esse é o terceiro princípio das 6 formas de fazer uma pessoa gostar de você, que está contida no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do professor Dale Carnegie. E esse vídeo faz parte da nossa série Relacionamentos Eficazes. Para quem não me conhece, meu nome é Juarez Fonseca, sou comunicador há 25 anos e vou ministrar essa aula para você. Então vamos lá, vamos começar a chamar as pessoas pelo nome, o som mais agradável e mais importante de qualquer idioma. A importância de chamar as pessoas pelo nome. Vou contar aqui a história que o professor Dale Carnegie conta no livro de um americano da década de 30 chamado Jim Farley. Jim Farley, ele ficou órfão de seu pai muito cedo, então ele teve que trabalhar. Ele foi trabalhar então com um tio numa barraca de verdura na feira. Ele então começou a perceber, mesmo tenro de idade, 10 anos de idade, que as pessoas, que os clientes quando chegavam, e ele chamava pelo nome, que ele decorava de uma forma muito fácil o nome das pessoas, as pessoas ficavam felizes e elas já não iam mais na barraca concorrente. Então ele começou a partir dali, ele entendeu que ele tinha um dom, e ele começou a decorar o nome das pessoas, e além disso, ele começava a perguntar algumas peculiaridades da pessoa, o que a pessoa gostava, começou a perguntar o nome do pai, da mãe, onde morava, e toda vez que essa pessoa vinha, ele começava a perguntava pelo pai, pela mãe, sempre chamando pelo nome. Esse Jim Farley, muito novo, ele já chegou a ocupar um dos maiores cargos do governo americano da época, e inclusive ajudou muitos grandes políticos a vencerem as eleições. Jim Farley descobriu muito cedo que as pessoas estão mais interessadas no próprio nome do que em todos os outros nomes do planeta junto. Lembrar-se do nome e usá-lo sem dificuldade é fazer um elogio sutil e muito eficiente, mas esquecê-lo ou escrever errado, você se coloca numa tremenda enrascada. O professor então ele conta, para exemplificar, ele conta que ele estava fazendo um curso de oratória na França, e ele decidiu chamar ali todos os americanos que residiam na França, moravam naquela cidade. Então ele pegou ali as datilógrafas, né, francesas, só que elas não tinham muito conhecimento com a língua inglesa, então elas escreveram vários nomes errados. Nessa, um gerente de um grande banco da França, ele mandou uma carta muito desaforada para o professor Dale Carnegie, reclamando que o nome dele foi escrito errado. Então ali ele recebeu uma desvantagem muito grande em relação àquilo. Você acha que esse gerente desse banco importante, ele foi para o curso? Claro que não foi. Fuja dos apelidos. Às vezes é difícil se lembrar de um nome, sobretudo se a pronúncia é complicada. Em vez de tentar aprender, muita gente ignora e chama a pessoa por um apelido mais fácil. Vou contar uma história pessoal, se vocês me permitem, de um político que eu conheci na minha infância, e ele chamava as pessoas querido. Ele chamava querido, querida, todo mundo ele chamava ou de querido ou de querida. O que aconteceu foi uma coisa interessante, que ele, certa vez, uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, uma família grande, ele chegou para esse político e perguntou bem assim: fulano, você sabe meu nome? Ele ficou perdido, porque ele não sabia o nome daquela pessoa, que era um líder ali comunitário, uma pessoa que tinha uma família grande. Ele só chamava, pelo costume de chamar ali querido, querida, ele não se dava esse trabalho de decorar o nome das pessoas, e com isso ele perdeu o apoio não só daquela pessoa, mas de grande parte da comunidade. Tanto é que ele não ganhou a eleição, e de lá para cá, pelo menos pelo que eu sei, nunca mais ganhou a política na vida. Existem técnicas muito simples para a gente decorar o nome da pessoa, mas antes de qualquer coisa, tudo que a gente está falando nessa série Relacionamentos Eficazes, a gente tem que entender que a gente também tem que se importar com as pessoas. Não é usar. É uma frase que eu botei essa semana no meu Instagram dizendo isso, né? A gente usa coisas, mas a gente ama pessoas, a gente se importa, a gente tem que mostrar. E uma das técnicas muito simples para a gente conseguir decorar o nome da pessoa é quando você conhecer uma pessoa, pergunte o seu nome. Caso você não tenha entendido, peça, tenha humildade, a sinceridade de perguntar o nome novamente. E quando a pessoa disser, isso eu aprendi muito cedo e o livro ensina sobre isso também, você ali vai e começa a repetir o nome das pessoas num diálogo. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em empresa de medicamento, uma
uma multinacional, e aí quando eu conhecia um cliente pela primeira vez, eu chegava ali e perguntava o nome dele, me apresentava, claro, olá, meu nome é Juarez Fonseca, o nome do senhor? Manuel Alves. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente chegava, seu Manuel, mas me diz aí como era, como é que o senhor gosta de ser atendido, como era o momento da entrega. Seu Manuel, me diz aí qual momento que o senhor gosta de ser. Então eu fazia várias perguntas e nessas perguntas eu colocava o nome dele. 3, 4 perguntas eu já estava com o nome do seu Manuel e nunca mais esquecia. Quando era um nome mais complicado, eu fazia essa mesma estratégia. Quando eu saía ou arrumava um tempinho, ele saía alguma coisa, eu anotava o nome e já botava ali no bolso. E quando eu chegava no hotel ou saía no carro, alguma coisa, eu já estava com o nome dele. As pessoas fazem qualquer coisa para seus nomes serem homenageados. Repetir, as pessoas fazem qualquer coisa para seus nomes serem homenageados. Um dos maiores milionários da década de 30, Andrew Carnegie, ele tinha uma forma muito peculiar de lidar com as pessoas. Ele conseguia entender a mente das pessoas. Primeiro ele conhecia a sua e conseguia entender as das pessoas. Então o professor Daley conta que ele, na infância dele, ele conseguiu um casal de coelhinhos. Só que ali os coelhinhos tiveram vários outros coelhinhos, mas ele muito pobre, ele não tinha como sustentar aqueles coelhos, dar alimento para aqueles coelhinhos. Qual foi a ideia que Andrew Carnegie ele teve? Ele simplesmente chamou ali os coleguinhas, chamou os amigos e falou: olha, eu tô com meus coelhinhos lá, só que eu estou querendo fazer uma homenagem a cada um de vocês. Ele não falou o problema. Ele disse: eu quero fazer uma homenagem a cada um de vocês. Eu quero dar o nome de cada coelhinho, o nome de cada um de vocês. Se vocês me ajudarem, agora vocês vão ter que me ajudar a alimentar os coelhinhos. Então os menininhos ali correram atrás do alimento do coelho, e aí ele conseguiu sustentar aquela ninhada por muitos e muitos anos. Conta também a história que ele aprendeu no decorrer de sua vida, estava fazendo uma transição muito grande. Ele chegou e falou bem assim: olha, eu quero fazer esse negócio com você, e inclusive o nome da empresa vai ter o seu próprio nome. A pessoa, na hora que ouviu isso, falou assim: não, tá fechado o negócio. Então Andrew Carnegie, ele tinha um orgulho muito grande e ele valorizava essa questão de decorar o nome das pessoas, tanto das pessoas mais simples quanto das pessoas mais importantes da época. Ele se orgulhava muito de nunca, em um momento que ele estava administrando a siderúrgica dele, que ele era o rei do aço na época, ele se orgulhava muito de nunca ter tido uma greve na empresa dele enquanto ele administrava a empresa. Os perigos do clima de frieza na empresa. Talvez um dos maiores problemas das grandes empresas e das que se tornaram grandes com o passar do tempo é o clima de frieza. Um modo de aquecê-las e humanizá-las é gravar o nome das pessoas. O empresário que não consegue gravar o nome de pessoas, dos seus colaboradores e também dos seus clientes, está mandando uma simples mensagem, que não consegue lembrar da parte significativa do seu negócio e que ele está lá mais atrapalhando do que ajudando. Tem história no livro também de uma comissária de bordo chamada Karen Kister. Karen Kister, quando os passageiros chegavam, a primeira coisa que ela fazia era se apresentar. Ela falava: meu nome é Karen Kister, e qual o seu nome? Ela pegava o nome e rapidamente ali 20, 30, 40 passageiros, ela já decorava o nome. Quando o avião já estava no ar, já tinha decolado, ela ali chegava para cada passageiro daquele e sabia, chamava os passageiros pelo nome. Isso surpreendeu tanto que a TWA, que era a companhia da época, ela aumentou o número de passageiros drasticamente depois que eles entenderam que o que Karen Kirchner fazia precisava ser replicado. Então eles ali orientavam, começaram a fazer um treinamento para que todas as operadoras, as comissárias de bordo também fizessem a mesma coisa que essa comissária estava fazendo. As pessoas sentem orgulho do próprio nome. Imagine você, uma das primeiras coisas que um pai faz quando tem um filho homem é querer que o filho carregue o nome dele. O professor Daley conta a história de um magnata da época que só teve uma filha mulher. E essa filha teve um filho, né, o neto dele. Então aquele neto meio que rebelde, ele queria colocar o nome de todo jeito, mas não quis. Então quando ele chegou e falou assim: olha, eu vou te dar $25 mil, que era muito dinheiro, hoje já é muito dinheiro, dá quase 100, 150 mil, sei lá, quase 130 mil reais.
e naquela época muito mais dinheiro era, e aí deu $25 mil para que o neto dele colocasse o nome dele e assim perpetuasse o seu nome por muitos e muito tempo. Durante muitos séculos, nobres, políticos e magnatas patrocinaram artistas, músicos, escritores, para que as obras dessas pessoas fossem dedicadas a eles. As bibliotecas, os museus devem suas valiosas coleções a pessoas que não conseguiram suportar a ideia de que seus nomes fossem esquecidos. Nós vemos constantemente escolas, hospitais, prédios, ruas, avenidas com nomes de pessoas que não suportaram imaginar que seus nomes fossem esquecidos, inclusive. E por que não lembramos nomes das pessoas? Em geral, nós não lembramos os nomes das pessoas por uma simples razão. Ou não dedicamos o tempo e a energia necessária a nos concentrar, repetir e fixar a informação na mente, inventamos desculpas, estamos ocupados demais, mas provavelmente não estamos mais ocupados do que Franklin Roosevelt. E ele tinha tempo para gravar os nomes até dos mecânicos com quem tinha contato. Vou contar aqui uma história da Chrysler. A Chrysler, na época, fez um carro especial para o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Ele tinha deficiência na perna, então fez um carro ali adaptado. Logo quando ele chegou, o presidente da companhia, que foi entregar o carro, juntamente com o mecânico, o presidente se encantou com o carro, viu, perguntando ali como era, o que estava, a forma do carro, achou especial, e naquele momento ele foi apresentado para o mecânico. Tempos depois que recebeu o carro, foi embora, aquela coisa, o presidente mandou uma carta agradecendo tudo e mandou um abraço para o mecânico, colocando o nome do mecânico. Então, o próprio presidente da Chrysler, né, acho que foi a Chrysler, ele chegou e falou bem assim, mas como um homem pode ser tão ocupado e ao mesmo tempo ser tão humano a ponto de lembrar o nome do, não que um mecânico não seja um ser humano, mas uma pessoa simples, uma pessoa humilde, para lembrar o nome de uma pessoa. Então era assim o Franklin Roosevelt, tanto é que está na história até hoje. Falando em política, uma das principais lições que um político aprende é que lembrar o nome de um eleitor é um ato digno de um estadista, e esquecer é estar fadado ao esquecimento. Foi a história que nós contamos lá atrás. E a capacidade de lembrar nomes é quase tão importante nos negócios e na vida social quanto na política. A gente sabe que tudo isso consome energia, consome tempo, mas como diz o filósofo Emerson, boas maneiras são compostas por pequenos sacrifícios. Não só os políticos ou os grandes executivos devem dar devida importância aos nomes. Um operário de uma fábrica, ele conta que quando ele chegava, toda vez que ele chegava num pátio lá de alimentação, tinha barraquinha de sanduíche, e aí ele via aquela atendente muito mal enfesada, com a cara feia, aquele jeito, aí ia fazer o sanduíche dele, pesava ali o presunto, pesava o queijo, uma fatiazinha de alface, folha de alface, uma fatiazinha de tomate, aquela coisa muito minguada. Mas em determinado momento ele falou, peraí que eu vou mudar esse negócio. Ele chegou e olhou no crachá dela, o nome dela. Quando ele chegou, já chamou numa alegria, um sorriso aberto, né? Chamou o nome dela, ela soltou um sorriso também. Então o sanduíche já saiu de outra forma, ela já não pesou, já jogou lá, já botou farta, botou tanta batata frita que chegou a transbordar no prato. Então, olha a diferença que faz simplesmente você chamar uma pessoa pelo nome. Como a gente viu na outra aula, sorrir, né, que foi o princípio 2, um sorriso seguido do nome da pessoa, acho que encanta, não tenho certeza que encanta qualquer pessoa no mundo. Então quero agradecer a você que assistiu nossa aula até aqui, convidar você, se não segue nosso canal, segue aí, ativa o sininho, que toda vez que a gente subir uma aula, você vai ser notificado. E no mais, agradecer e beijo no coração.